Oi gente, tudo bem? Meu nome é Isabela e dando continuidade na nossa última aula sobre grandezas inversamente e diretamente proporcionais, hoje nós vamos falar sobre a regra de 3. Na nossa última aula nós começamos a resolver esse problema dos smartphones, em que uma empresa que anteriormente tinha 3 máquinas e produzia 750 smartphones por dia, agora tem 5 máquinas e vai produzir uma certa quantidade de smartphones que nós vamos descobrir a partir da regra de 3. Assim como os outros exercícios, o que nós temos que fazer quando estamos tratando do exercício de grandezas é perguntar para as grandezas se elas estão aumentando ou diminuindo. Primeiro, o número de máquinas. Antes eram 3, agora passaram a ser 8, ou seja, o número de máquinas aumentou. Agora vamos raciocinar. Se eu tenho um certo número de máquinas, elas estão produzindo certo número de smartphones. Se eu aumento o número de máquinas, elas vão produzir mais, certo? Então a tendência é que os smartphones sejam maiores, a quantidade de smartphones seja maior. Ou seja, nós também vamos ter uma grandeza que vai aumentar, ou seja, é uma grandeza direta. Agora, como a gente conversou, a gente sabe que uma grandeza diretamente proporcional. Sendo uma grandeza diretamente proporcional, nós vamos fazer duas razões para comparar essas grandezas. Quais vão ser minhas razões? São as duas grandezas que eu estou comparando, que é o quê? O número de máquinas e o número de smartphones. Ou seja, a nossa primeira razão será 3 por 8, enquanto a segunda será 750 por x, que o x, no caso, é um número desconhecido. E no princípio da regra de 3, a gente tem que multiplicar cruzado para achar a incógnita, que no caso é o x. Então, multiplicando o cruzado, de acordo com o princípio da regra de 3, nós vamos ter que 3x é igual a 8 vezes 750. Se você não consegue fazer essa conta, lembra sempre de ter um rascunhozinho para a gente fazer. No caso aqui, vamos fazer 750 vezes 8. 0 vezes 8 é 0, 5 vezes 8, 40, vão 4, 7 vezes 8, 56, mais 4, 60, ou seja, 6.000. Então, eu tenho que 3x é igual a 6.000. Do jeito que você preferir, você pode dividir os dois lados por 3 ou passar o 3 para o outro lado, fazendo assim que o x é igual a 2.000. Esse vai ser o resultado da nossa conta. Mas antes de a gente confirmar, a gente sempre tem que pensar o seguinte: esse resultado, ele faz sentido? Vamos lembrar do exercício. O que o exercício estava falando com a gente? Se a gente tinha anteriormente 3 máquinas e ele produzia 750 smartphones. Se eu tenho 8 máquinas, ou seja, se eu tenho mais máquinas para produzir smartphones, faz sentido o número ser maior, certo? Então, essa resposta, 2.000, faz sentido. Ou seja, pode ser a resposta certa. Como a gente fez as contas certinhas, é a resposta correta. Então, vamos arrumar nossa tabelinha. E essa vai ser a nossa nova tabela. Lembra sempre de perguntar no final do exercício se essa resposta faz sentido, certo? Vamos para o próximo. No nosso próximo exercício, nós temos: para a confecção das provas de um concurso, uma gráfica dispunha de 15 impressoras, que demorariam 18 horas para imprimir todas as provas. No preparo para o início do trabalho, foi diagnosticado que só havia 10 impressoras funcionando. Qual o tempo em horas que será gasto para a confecção de todas as provas do concurso? Como que a gente faz? Primeiro a gente marca todas as grandezas. Quais são as grandezas? As impressoras e o número de horas. No caso, a gente vai ter 15 impressoras, 18 horas, e depois ela passa a ter 10 impressoras. Vamos montar nossa tabelinha. A gente tinha o número anterior de 15, ele passou para 10. O tempo, que era 18, vai mudar. E a gente vai descobrir qual que é. Agora vamos pensar, o que aconteceu com o número de impressoras? Ela diminuiu, certo? De 15 passou para 10. Mas agora o que acontece com o tempo? Se eu tenho 15 impressoras funcionando e eu consigo num tempo de 18 horas, se eu tiver menos impressoras, elas vão ter que trabalhar por mais tempo, né? Então, qual que é a tendência? O tempo ele tem que aumentar. Então, nós temos uma grandeza inversamente proporcional. Ok? Por quê? Porque é inversamente proporcional? Porque o número de impressoras vai cair, mas o tempo ele vai aumentar. Porque é o que pede o exercício. Certo? Vamos resolver então. Sendo inversamente proporcional, o que a gente vai fazer de diferente? É muito importante isso. Quando a gente tem uma grandeza inversamente proporcional, o que a gente faz com a nossa razão? Assim como o próprio nome diz, você vai inverter uma das razões para resolver o exercício. Tá vendo? Lembra que no exercício anterior a gente colocou 3 sobre 8 é igual a 750 sobre x? Aqui, por ser uma grandeza inversamente proporcional, eu tenho que inverter uma das razões.
Apenas uma delas, certo? Então aqui eu mantive a minha regra, que era 15 sobre 10, e a outra, em vez de ser 18 sobre x, que é como eu trataria uma grandeza diretamente proporcional, será x sobre 18. E a partir disso a gente vai resolver normalmente, aplicando a regra de 3, multiplicando o cruzado, a gente vai ter 10 vezes x é igual a 15 vezes 8. Assim a gente vai calcular, lembrando, se você não sabe, faz um rascunhozinho lá. Aí a gente vai calcular, a gente vai achar que o x é igual a 27, ok? Agora uma curiosidade que eu vou tirar de vocês, se a gente não invertesse, o que ia acontecer? Se a gente calculasse igual a gente fez no exercício anterior, quanto que ia dar? Assim que a gente fez no exercício anterior. Ia ficar 15 vezes x é igual a 10 vezes 8, 15 vezes x é igual a 180, o x a gente ia achar que ia ser 12. Agora vamos pensar comigo. Se eu tenho um número de impressoras, o número é 15. Se eu diminuo esse número de impressoras, o tempo que eu vou demorar para produzir tudo, para chegar no trabalho final, vai ser maior, né? Então, a resposta 12, ela faz sentido? Se eu diminuo o número de impressoras, o tempo diminui também? Não faz sentido. Por isso que no final do exercício a gente tem sempre que se perguntar se aquela resposta ela tem cabimento para aquele momento. E nesse caso, a 27, que foi o primeiro que a gente achou, calculando certinho, foi a que mais fez sentido. Entenderam? Por isso que é muito importante a gente sempre perguntar. Esse segundo exemplo está errado, o primeiro está certo porque ele faz sentido com a resposta. Agora vamos montar nossa tabelinha. Remontando ela, a gente vai achar que o número de impressoras quando era 15 demorava 18 horas e quando passou a ser 10 eu vou demorar 27 horas. Agora, gente, eu vou deixar para vocês esses dois exercícios aqui sugeridos para vocês tentarem em casa e deixarem nos comentários se você conseguiu, o que você achou, se você teve alguma dúvida, você pode perguntar tudo aqui. Tá bom? Agora você pausa esse vídeo que eu vou deixar a tabelinha final para vocês conferirem para ver se acertaram, ok? Então, gente, essas são as respostas finais que vocês têm que achar. No caso, em vermelho, são os números que você tem que achar. E se tiver ok, parabéns, se você entendeu. E se não tiver, tudo bem também. Só deixa aqui nos comentários pra gente poder te ajudar. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Bons estudos. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, assim como o link da primeira aula, caso você não tenha assistido e tenha ficado alguma dúvida, também vai estar aqui na descrição. Muito obrigada, um beijo.